A História do Amor, de Nicole Krauss. Na época da Segunda Guerra, um judeu polonês escreve um romance para a mulher que ele ama, A História do Amor. Mais tarde, esse romance se perde, aparentemente. Nos dias de hoje, uma tradutora recebe a encomenda de traduzir um romance, justamente A História do Amor, o romance que essa tradutora havia ganhado de presente, há muitos anos atrás, do seu marido, agora falecido. Uma jovem adolescente está tentando tirar do período de tristeza, de luto profundo da sua mãe pela perda do marido. E, ao mesmo tempo, essa jovem, cujo nome é Alma, nome da mesma protagonista do romance A História do Amor, se vê às voltas com um mistério, com uma curiosidade. Será que a Alma, a heroína de A História do Amor, pelo qual, em homenagem, ela, a menina, recebeu esse nome de Alma, será que a alma do livro A História do Amor realmente existiu? Será que ela não foi uma personagem inventada? A História do Amor é um romance com diversas vozes narrativas. Você tem a voz da Alma, da adolescente, você tem a voz de outros personagens aqui, como um judeu polonês já idoso, o Léo. Você tem, de vez em quando, a voz do personagem que é o irmãozinho mais novo da Alma. E você tem a autora seguindo uma narrativa em terceira pessoa alguns personagens do presente e também do passado. Mas o interessante que a Nicole Krauss faz aqui é ela conseguir nos conquistar, nos cativar com cada uma dessas vozes narrativas. Isso não é tão fácil, porque eu já tive experiência de ler romances em que na mudança de narrador que o autor faz, ele não é suficientemente hábil, suficientemente talentoso, talvez, para fazer com que nós gostemos daquela nova voz que ele nos apresenta. Mas isso não acontece aqui. Eu fiquei cativada pelo primeiro narrador, pelo Léo, depois eu fiquei cativada pela narrativa, pela Alma, pela adolescente e pelos vários que vão aparecendo aqui. Ela conseguiu esta proeza de fazer com que eu, como leitora, gostasse de cada um dos personagens que ela escolhe para nos apresentar, seja nos dias de hoje, seja no passado, né? Cada um com as suas idiosincrasias, inclusive com as suas peculiaridades de narrativa, porque a gente vai reconhecendo, mesmo sem nenhuma apresentação no alto do cabeçalho dos capítulos, qual é a voz. À medida que a gente vai lendo, a gente começa a reconhecer quem é que está narrando. E a autora nos conquista para cada uma dessas vozes. E isso não é uma pequena proeza. É um romance sobre amor, sobre literatura, sobre luto e sobre perda, em vários sentidos. E é um romance, me parece, especialmente sobre o medo da morte e sobre o medo de que a nossa vida não tenha um significado ou um propósito. Um romance sobre o anseio que nós temos de que a nossa vida não passe em branco, a nossa vida tenha um sentido, seja relevante de alguma maneira. Não de uma forma grandiosa, não para sermos famosos, nem termos um grande status, mas aquela relevância que toda a vida humana deve ter, que é natural, que é importante que tenha, de você sentir que a tua vida serviu a alguém, foi importante para alguém ou para alguma coisa. Nesse sentido, A História do Amor é um livro que joga com muito humor, mas também com muita melancolia, muita tristeza. Você pode estar, como me aconteceu, rindo no começo de uma página e quando você vai chegando no final da página, a autora te leva por um outro caminho, apresenta um outro desenrolar da história ou até dos pensamentos do seu personagem ou de pequenos dramas da vida diária dele, que aí você sai do riso e entra nas lágrimas. Eu terminei de ler A História do Amor aos Prantos e eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer esse vídeo resenha. Mas é um livro que merece.
É um livro, como a própria autora faz a dedicação aos seus avós maternos e paternos, sobre não desaparecer. Sobre mesmo que você esteja morrendo, você ter a dádiva de saber que você não viveu em vão.